O quadro É Assim Que Se Faz de hoje traz vocês até um passeio pela Heineken. Nós vamos poder acompanhar todo o processo de fabricação da cerveja, desde o primeiro passo até quando chega aí na sua mesa. E para nos levar nesse passeio hoje, eu vou contar com a presença da Nádia. Seja bem-vinda ao programa mais uma vez. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, nessa manhã gelada, para a gente mostrar um pouquinho do processo de produção de cerveja, que eu tenho certeza que quem está em casa vai gostar bastante. Você faz ideia do qual é a produção da Heineken hoje em dia aqui na cidade de Ponta Grossa? Olha, a gente tem aqui, essa fábrica tem capacidade de produzir 25 milhões de litros de cerveja por mês. Então, podem tomar bastante cerveja, mesmo nesses dias mais frios, que não falta cerveja, não tem perigo, porque, para você ter uma ideia, cada tanque que nós temos aqui, cabem aí 660 mil litros de cerveja e a produção, ela não para. Então, a gente sempre vai estar atendendo a demanda do consumidor e a fábrica, enfim, foi estruturada realmente para atender todo o estado do Paraná, Santa Catarina, então não tem desculpa, a cerveja é sempre um bom acompanhamento. Tá certo, você é nosso convidado especial, então, vamos lá? Antes de nós vermos na prática como funciona, a Nádia vai dar uma explicação breve de qual vai ser o processo geral que nós vamos acompanhar hoje. Aqui é um painel autoexplicativo, a gente tem toda a etapa, as etapas que passam até a gente ter a chegada da cerveja pronta na mesa do consumidor, que é exatamente o tema desse bloco do programa. E a ideia, no nosso caso aqui, é receber, o que a fábrica faz? Ela recebe já a matéria-prima, que é o malte, o grites de milho, que é a parte amarelinha do milho, depois eu mostro para vocês ali, e o lúpulo. Então a gente recebe os ingredientes básicos, a água a gente retira, dos poços artesianos ou captamos do rio e começamos a fabricação. A água é tratada, os ingredientes como malte e grites ficam abastecidos em nossos silos e a gente começa a fabricação através de cozinhadores, como se fossem grandes panelas onde a gente coloca a matéria-prima e começa o cozimento. Fazendo isso, a gente vai ter uma prévia, não é ainda uma cerveja, a gente chama de mosto cervejeiro. Esse preparado vai nos dar a origem da cerveja e aí a gente vai adicionar o lúpulo, que é o que dá o amargor para a cerveja, e essas etapas aqui são todas etapas quentes, então a temperatura média de cozimento é 70, 80, 90 graus, então é uma etapa mais quente. Inclusive essa sala, quando todos os cozinhadores estão funcionando, ela fica uma sala bem quentinha, não é o caso de hoje. Mas aí depois disso a gente vai resfriar, a gente vai para uma etapa fria, que é quando a gente resfria esse preparado, leva para os tanques onde a gente vai deixar a cerveja descansando. Por que a cerveja descansa? Na verdade, para que ela se torne efetivamente cerveja. É quando a gente adiciona o fermento, que é a levedura, e aí a gente vai deixar a cerveja descansando. Então, os tanques vão receber lá o mosto junto com o fermento, fica um determinado número de dias, e a partir daí, a partir do número de dias adequado para cada produto que a gente está fabricando, eu tenho cerveja pronta. Aí tá certo, agora a gente vai filtrar, vai deixar a cerveja brilhante, bonita, aquela coisa que dá vontade de tomar, porque a cerveja ela é turva, ela não é tão, visualmente ela não é tão atrativa. Quando você filtra, você passa, por como se fosse a mesma coisa que a gente faz com o café, a gente deixa realmente ele numa condição visual bonita, e é o que a gente vai fazer aqui. Então a gente filtrou, a gente tem cerveja pronta, e aí ela já está gelada, a gente vai deixar armazenada, aguardando para ir para a área de envasamento. O envasamento, o que consiste? Consiste em a gente colocar o nosso líquido, que é a cerveja, nosso líquido precioso, na embalagem. E aí a gente vai ter uma diferenciação de embalagem e de processos. Chopp é diferente de garrafa, lata, ou long neck, que é outro tipo de embalagem. Então, qual que é a diferença básica do chopp e da cerveja? É a pasteurização, que é uma etapa que a gente faz, que é uma etapa muito importante, que faz a esterilização do produto. Na realidade, a gente aquece e refrigera essa cerveja, a gente deixa ela, mantém ela aquecida e depois refrigera, semelhante ao que é feito com o leite. Aí, feito isso, a gente tem cerveja já para ser colocado o rótulo e levado para o mercado. Parece fácil, mas agora na prática a gente vai ver que não é tão fácil assim. Então vamos acompanhar agora o passo a passo de forma individual. Qual é o primeiro passo, então? Primeira etapa?
Primeira etapa, Camila, a gente vai receber o malte, que é um ingrediente importante para o processo de produção. E esse malte ele vai ser levado para um cozinhador, depois de triturado, ele vira um pó, uma farinha, adicionado à água e ele vai começar a cozinhar. Então esse processo ele demora em torno de 1 hora. Né? A ideia não é cozinhar, na verdade é a gente fazer uma mistura para que a gente tenha uma certa homogeneidade, então, dos ingredientes. Então, malte e água cozinham, grites de milho e água cozinham. Então, são ingredientes que cozinham em cozinhadores separados, aqueles dois do fundo, e depois disso a gente vai passar por uma filtragem, né? Que é esse equipamento aqui. Ele tem um formato estranho, mas eu brinco que é como se em casa a gente fizesse um suco de abacaxi e tivesse que passar por uma peneirinha para tirar aquele bagaço. A coisa acontece aqui também assim. Então, a gente tem afofadores, que são peneiras bem finas, onde o líquido passa por ali. Né? Então é aquela mistura, mas ela é densa, é volumosa e a gente vai deixar ela muito mais líquida, né? De uma tonalidade um pouco mais amarela. Então o que a gente faz? Filtra, você retira todo o bagaço é a casca do malte, o excesso do grits, isso fica tudo retido, a gente retira e esse bagaço ele é uma fonte muito rica em proteína, né? Porque tanto o malte quanto o milho, né, são fontes proteicas. Então o que a gente faz com esse bagaço? Não tem utilidade aqui na fábrica para produzir, não há nada como que se fazer com esse ingrediente, mas a gente vai retirar daqui do processo, são toneladas que saem por dia, a gente comercializa como ração animal. Então tem uma empresa que compra, seca, né, e vende isso como ração animal, e é uma ração excelente, porque ela aumenta em até 30% a produção de leite, né, porque eu brinco que as vaquinhas também gostam de cerveja, mas é porque realmente é uma fonte rica em proteína, então é uma ração excelente para o gado, principalmente para a bacia leiteira aqui da região. Então a gente já tem um fornecedor que faz isso, e isso, né, ajuda a gente, porque a gente tem um ganho com isso, um ganho ambiental e também, né, acaba dando prosseguimento às etapas aí que, né, não cabem a nós, mas a própria, né, a indústria, ela hoje aumentou seu conhecimento para que possam usar esses resíduos provenientes de todas as etapas, e o bagaço é um deles. E aí, gente, o líquido, que é o que nos interessa, ele ganha o nome de mosto cervejeiro. E o mosto aí sim, ele é levado aqui para um cozinhador, onde é adicionado, cozinhador de mosto, onde ele é adicionado lúpulo. O que o lúpulo faz na cerveja? O gosto de cerveja é amargo, né? Então o lúpulo é responsável por dar um amargor e o cheirinho característico que a cerveja tem, aquele aroma de cerveja. Se a gente falar para alguém aqui agora, me deu uma vontade de tomar uma cerveja, já vem na cabeça, né, um cheiro, uma característica do produto, e é o lúpulo que faz dá essa identidade, diríamos, para o produto. É um ingrediente que os monges que introduziram na receita lá por volta de 1800 e isso permaneceu até hoje. Então, na realidade, é um ingrediente que hoje caracteriza a cerveja no mundo todo. Quem gosta, que fala assim, eu não gosto de cerveja porque cerveja é muito amarga, infelizmente vai ter dificuldade de encontrar uma cerveja que não seja amarga, porque todas têm o amargor, que é a característica do produto. Então, existem cervejas menos amargas e mais amargas, mas sem amargor nenhum, infelizmente não existe. Quanto tempo dura esse processo? O processo todo aqui, aí termina depois do cozinhador, ele vem aqui para um decantador, onde você retira o excesso de proteínas, é a última etapa quente, né? São em torno de 4 horas, 4 a 5 horas toda essa etapa, né? A gente brinca que fazemos algumas bateladas por dia, então são, né, um volume de produção, a gente pode fazer, se não me engano, 5, né, sequências de produção, e aí essas sequências vão sendo levadas para um tanque, onde a gente vai começar, aí sim, a transformar esse mosto em cerveja. Tá certo, então vamos acompanhar agora o segundo passo.